conforme falamos hoje pela manhã, o nosso tema, Famílias segundo a vontade de Deus, está todo baseado na oração do Pai Nosso, onde a gente faz aplicações práticas, trazendo para o contexto familiar. Então, na quinta-feira, essa semana que é a semana de oração, a gente vai falar sobre isso. Enfim, a gente vai estar voltado aqui para essa temática. Mateus capítulo 6, farei a leitura do versículo 5 ao versículo 8 somente. Convido você a acompanhar essa leitura com atenção e é muito importante que você permaneça com a sua Bíblia aberta até o final da exposição do texto. Diz assim a palavra de Deus: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Feche os seus olhos, mais uma vez. Pai amado, eis aqui a Tua palavra, e a plena convicção do nosso coração é que é a Tua palavra viva e eficaz. E nós nos dobramos diante do Senhor na total e plena dependência do Senhor, Pai, porque nós não somos nada. Nós precisamos de Ti. Suplicamos ao Senhor, Pai, para que o Senhor fale conosco, que o Teu Espírito fale a cada coração, que seja a Tua voz, Pai, escutada aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, como nós sabemos, pode colocar o tema, por gentileza, da nossa mensagem. Como nós sabemos, a oração do Pai Nosso não é uma reza para ser decorada e repetida de forma mecânica, de forma superficial. A oração do Pai Nosso é Jesus nos dando um modelo de oração. É Jesus nos ensinando a orar. E mais do que isso, nós encontramos nessa oração princípios para serem aplicados em nossa vida. E nós faremos isso durante esse mês, todavia nós vamos trazer essas aplicações para o contexto familiar. E a primeira mensagem da nossa série, nós iremos trabalhar o seguinte tema: famílias segundo a vontade de Deus, cultivam uma espiritualidade sadia. Famílias, segundo a vontade de Deus, cultivam uma espiritualidade sadia. Nesse texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, Jesus ainda não começou a oração do Pai Nosso, a ensinar a oração do Pai Nosso. Mas nessa passagem que nós acabamos de ler, Jesus ele já nos ensina lições preciosas sobre como deve ser a nossa vida espiritual. Jesus já nos ensina aqui lições preciosas sobre a verdadeira espiritualidade, sobre a espiritualidade sadia. E a primeira lição que nós olhamos aqui para o texto e podemos observar é a seguinte: famílias com espiritualidade sadia entendem que a oração é essencial. Primeira lição que nós aprendemos aqui: famílias com espiritualidade sadia entendem que a oração é essencial. Pode passar o slide, por gentileza. Volte seus olhos para o início do versículo 5. E quando orardes, somente até aqui. Perceba, meus irmãos, o que está acontecendo aqui? Jesus, ele está falando com os seus discípulos.
E ele começa dizendo o seguinte: e quando orardes. Querido irmão, sabe o que isso significa? Que Jesus ele parte do pressuposto de que os seus discípulos são pessoas que fazem o quê? São pessoas que oram. Jesus ele não está dizendo para os seus discípulos: olha, vocês precisam orar. Não, ele está dizendo: quando vocês orarem. O pressuposto de Jesus é que os seus discípulos são pessoas que oram. Portanto, queridos irmãos, a oração, ela é essencial na vida do crente. É impossível ter vida com Deus sem oração. É impossível ter uma espiritualidade sadia sem oração. A oração, meus irmãos, é como se fosse o oxigênio da igreja. O oxigênio que mantém a nossa vida espiritual, porque veja, sem oxigênio não há vida. Sem oração não há possibilidade de haver vida espiritual. Meus irmãos, eu e você sabemos que é por meio da oração que nós dialogamos com Deus, é por meio da oração que nós mantemos e aumentamos a intimidade com o Pai. Portanto, sem a oração não existe relacionamento com o Pai, sem a oração não existe intimidade com Deus. Fato é, meus irmãos, que a oração é essencial na vida do crente. E a oração é tão essencial que quando nós olhamos para a Bíblia, há uma ordem para nós de que nós devemos orar o tempo inteiro. Exatamente isso. Você conhece bem esse versículo quando o apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses a sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 17, Paulo diz assim: orai sem o que, irmãos? Orai sem cessar. Essa é uma ordem bíblica. Orai sem cessar. Chega a ser estranho quando a gente lê essa ordem, porque numa leitura superficial e distraída, a gente pode pensar assim: como que eu vou obedecer essa ordem? Será que eu vou ter que largar o meu emprego para eu poder ficar orando sem parar? Será que eu vou ter que parar de cuidar da minha família? Será que eu vou ter que parar com todas as atividades na minha casa, as atividades do dia a dia, para eu entrar no meu quarto e ficar ali 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no mês, orando sem cessar? Será que é isso que Paulo está dizendo? E é claro que não. O sentido do texto não é esse. O que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, é algo muito especial. O que Paulo está dizendo aqui é que mesmo em meio às circunstâncias da vida, mesmo em meio à dureza da vida, à correria do dia a dia, e quando eu falo correria do dia a dia, dureza da vida, eu gostaria que você trouxesse à memória aí a sua correria do dia a dia. Sabe, a dureza da vida, cada um pensa aí na sua correria diária, é cuidar da criança, cuidar da casa, passar roupa, estudar, pagar as contas, trabalhar, fazer exercício físico, são os compromissos com a igreja, o compromisso com o marido, cuidar da esposa, a criança chorando, a conta que está atrasada, adversidades, tribulações, tentações, enfermidades que do nada chegam na nossa casa, na nossa família, ansiedade, preocupações, enfim. E quando Paulo diz, orai sem cessar, ele está dizendo que mesmo em meio a toda a correria do dia a dia, nós não podemos permitir que haja um declínio em nossa vida de oração, na nossa busca por Deus, no nosso relacionamento com o Senhor. Paulo está dizendo o seguinte: a oração tem que ser algo natural na sua vida. Ele está falando de uma oração contínua. Uma oração constante, é você orando em todo tempo, não parando de fazer todas as outras coisas, mas é você estar em sintonia com Deus.
conversando com Deus nos seus pensamentos, enquanto você dirige, enquanto você trabalha, enquanto você estuda, enquanto você lava a louça, enquanto você cuida da sua família, enquanto você faz o almoço e etc, 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 orando sem cessar, em todo o tempo. É isso que Paulo está dizendo. Não deixa a dureza da vida fazer com que haja um declínio na sua vida de oração. Fazer você parar de orar, porque é tanta correria, meus irmãos, no nosso dia a dia. Sabe, queridos, sem oração, nós nos tornamos vazios de poder. Sem a oração, nós vamos sempre depender das nossas próprias forças e não dos recursos do alto. Sem a oração, meu amado irmão, nós vamos encarar a dureza da vida, o dia a dia, com a força do nosso próprio braço. Agora, com a oração, nós vamos encarar o dia a dia com a força que vem do céu. Com a oração, meus amados irmãos, nós vamos encarar a dureza da vida, a nossa rotina diária, com os recursos ilimitados do Senhor dos Exércitos. Portanto, amados, quando nós oramos, quando nós cultivamos uma vida de oração, entendemos que a oração é essencial, nós estamos dizendo para Deus o seguinte: Deus, em mim eu nada tenho. Com a força do meu braço eu não consigo encarar os desafios diários que se levantam diante de mim, da minha casa, da minha família. É por isso que eu estou orando, porque eu não quero depender da minha própria força, mas dos recursos ilimitados do Senhor. Eu quero encarar o dia a dia na sua presença, cheio do teu Espírito, dependendo do teu poder. E quando a gente age dessa maneira, coisas maravilhosas acontecem, meus amados irmãos. Nós podemos olhar para a Bíblia vários exemplos de pessoas comuns, irmãos. Pessoas como nós, que foram usadas de forma tremenda, porque eram pessoas que oravam. Por exemplo, a rainha Esther orou, e o dia que estava marcado, que seria marcado pela destruição do povo judeu, se tornou o dia em que o povo judeu celebrou a vitória contra os seus inimigos. É o poder de Deus através da oração de Esther, mudando a história do seu povo. A gente pode lembrar de Neemias, um homem de oração, um homem que buscava a direção de Deus em todo o tempo, um homem que colocava a causa do seu povo diante de Deus. Meus irmãos, nós precisamos colocar nossa família diante do Senhor, os nossos desafios. E Neemias liderou ali a reconstrução das muralhas de Jerusalém. Podemos olhar para a vida de Daniel, que permaneceu fiel diante dos manjares do rei, diante do que a Babilônia lhe oferecia. Um homem que continuou influenciando, refletindo a face de Deus ali na Babilônia, mas era um homem que jejuava, era um homem que orava. A boca dos leões foram fechadas pelo poder da oração. E o próprio Jesus, meus irmãos, o Filho de Deus, homem perfeito, o Senhor Jesus, ele desfrutava de um relacionamento com o Pai através da oração. Quando a gente lê os evangelhos, a gente percebe que Jesus tinha uma vida intensa e constante de oração. Agora, se o Senhor Jesus orava, quem somos nós para não orar? Para querer enfrentar os desafios da vida sem oração, irmãos. E quando a gente olha para Jesus hoje, diz a Bíblia que Ele está à destra de Deus Pai, intercedendo por nós, está orando. A oração é essencial. Eu e você sabemos que na Coreia do Sul estão as maiores igrejas evangélicas do mundo. E os pastores das mega igrejas ali na Coreia, eles são unânimes.
Eles dizem que a causa, a razão para o crescimento da igreja é a oração. Eles fazem 2 ou 3 reuniões de oração pela madrugada, irmãos, com milhares de membros presentes. Os pastores que já foram lá voltaram impressionados. Reunião 4 horas da manhã, outra reunião 5 horas da manhã, outra reunião 6 horas da manhã, a igreja lotada, o estacionamento lotado, os diáconos trabalhando, todo mundo lá cedo buscando a face de Deus. Disseram assim para aqueles pastores: olha, vocês fazem isso aqui, de orar de manhã, pela madrugada, e o povo vem, aqui dá certo, porque é uma questão cultural de vocês. Na cultura de vocês, isso dá certo, na nossa cultura não dá certo. E um pastor coreano respondeu o seguinte: não é isso, porque o mundo todo acorda cedo para ganhar dinheiro. A gente acorda cedo para buscar a face de Deus, porque Deus é prioridade na nossa vida. Meus amados irmãos, a primeira coisa, para iniciar a conversa, o nosso mês da família, a oração é essencial. Se a gente não entender esse ponto de partida, a gente não precisa nem continuar. Famílias que cultivam uma espiritualidade sadia são famílias que entendem que a oração é essencial. Sem oração não tem vida com Deus. Sem oração não existem famílias bem-sucedidas. Mas há outras lições preciosas aqui para nós nesse texto. Em segundo lugar, a segunda lição que nós podemos extrair aqui: famílias com espiritualidade sadia dizem não à religiosidade, irmãos. Dizem não à religiosidade. Eu vou explicar. Volte seus olhos para o versículo 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Perceba, meu amado, Jesus usa a palavra aqui, hipócritas. E no original, aqui no grego, significa literalmente um ator que usa máscaras. A ideia aqui é a ideia de alguém que interpreta algo que na verdade não é. E Jesus usa esse termo, hipócritas, para se referir às pessoas que usavam a oração para parecer que eram piedosas, espirituais, mas na verdade não eram. Veja, a lei de Moisés exigia que os judeus orassem 3 vezes ao dia, 9 horas da manhã, meio-dia e às 15 horas. E quando dava a hora de orar, os fariseus gostavam de orar nas praças movimentadas da cidade, com o objetivo de aparecer. A ideia é o seguinte: olha, vai dar meio-dia. Aí o fariseu já ia para a praça mais movimentada, quando dava meio-dia, levantava as mãos e orava. Só que ele não queria orar para desenvolver uma espiritualidade sadia. Ele queria orar para as pessoas olharem para ele, ele queria que as pessoas estivessem vendo, ele queria fama, ele queria que todo mundo olhasse e falava: nossa, como ele é piedoso, como ele é crente. Gostavam de orar também nas sinagogas, para todo mundo ver, com a mesma finalidade: ostentar uma espiritualidade que no coração eles não tinham. Fingir uma piedade diante dos homens, que no coração não era real. Então os fariseus, eles oravam para os homens, e não para Deus. O objetivo deles era aparecer diante dos homens. Assim como um ator, numa peça de teatro, ele interpreta algo que ele não é para receber os aplausos dos homens. Os fariseus eram assim, interpretavam algo que não eram, exatamente para receber o aplauso dos homens. É isso que motivava o coração deles. E Jesus está ensinando os seus discípulos, e está nos ensinando o seguinte: vocês não podem ser assim. Vocês precisam ser diferentes. E o texto termina dizendo assim: em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Qual é a recompensa que eles receberam? Exatamente a recompensa que eles estavam buscando, a aprovação dos homens. Aquele tapinha nas costas, falando: nossa, você é um homem que ora, como você faz uma oração bela, como você é piedoso. Essa é a recompensa dos fariseus. É a recompensa dos homens.
e não a recompensa de Deus. Meus irmãos, sabe o que Jesus está condenando aqui? Jesus está condenando uma vida de aparência. Jesus está condenando aqueles que, ao invés de terem uma espiritualidade sadia, eles têm uma religiosidade superficial, mecânica e hipócrita. E deixa eu dizer algo para você. O pior veneno que uma família pode cultivar no campo espiritual é a religiosidade acima de uma espiritualidade verdadeira, sadia. Como que nós podemos aplicar as palavras de Jesus aqui na nossa vida em família? Por exemplo, quando uma família vai ao culto todos os domingos, mas de segunda a sexta, os ensinamentos de Cristo Jesus não são uma realidade dentro de casa. A família está no domingo, está nas programações da igreja, mas em casa, os filhos não honram os seus pais. Os filhos são desobedientes. Os filhos mentem para os seus pais. É quando, meus irmãos, a família está na igreja, desenvolvendo ali uma religiosidade, mas durante a semana, os ensinamentos de Cristo não são reais. No relacionamento conjugal, por exemplo, o marido não trata a esposa conforme a orientação da palavra de Deus. A esposa não se comporta conforme a orientação da palavra de Deus. Eu ouvi uma história que uma mulher chegou na igreja, na porta da igreja, com um caminhão de mudança. Imagina, irmãos. E um monte de gente começou a botar os móveis dela dentro do templo. Quando o pastor percebeu aquilo, ele disse: minha irmã, você não pode fazer isso. E ela disse assim: não, pastor, eu vou morar aqui no templo. Mas você não pode fazer isso. E ela disse assim: olha, o meu marido aqui na igreja é uma bênção. Em casa eu não o suporto nem mais um dia. Eu quero conviver com a versão do meu marido aqui na igreja. O que ele é aqui na igreja, na frente das pessoas. O marido que eu conheço lá em casa, eu não aguento conviver com ele mais não. Doutor Augusto Nicodemos, certa vez, disse o seguinte: não me venha dizer que você é cheio do Espírito Santo de Deus porque você tem esse dom ou porque você tem aquele dom espiritual. Eu quero saber como é a sua vida dentro de casa, como você trata a sua esposa, como você trata os seus filhos. É desse jeito que eu vou medir a sua espiritualidade. É assim que eu vou saber se você de fato é um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Meu irmão, vir à igreja todo domingo é fácil. Mas para que tenhamos uma espiritualidade sadia, é necessário viver os ensinamentos de Jesus dentro de casa, no dia a dia. Porque, meu amado, entenda o que eu vou te dizer. Você pode vir à igreja todos os domingos, em todas as programações, você pode fazer todas as expressões da piedade. Quais são as expressões da piedade? Levantar as mãos, enfim, passar uma imagem de que você é piedoso, espiritual. Você pode fazer tudo isso, mas em casa a sua esposa sabe quem você é. Em casa o seu marido sabe quem você é. Em casa, queridos irmãos, os seus filhos estão olhando para a vida de vocês e eles vão perceber a incoerência entre o que vocês professam domingo na igreja e o que vocês vivem no dia a dia dentro de casa. Eles estão olhando e estão percebendo. E isso é muito sério, irmão, sabe por quê? Porque os nossos filhos aprendem não com o que a gente fala para eles, mas eles aprendem com o que a gente faz. E eu já sabia disso. Mas agora com o Isaac eu estou experimentando isso. A maioria das vezes que eu peço ele para fazer algo, ele não faz. Também não entende direito, enfim. Mas se eu faço algo, aí ele quer fazer igual. Aí ele quer imitar. E uma vez eu estava distraído. E eu dei uma despreguiçada, sabe? Levantei as duas mãos aqui, aquela demorada. Assim mesmo. Nem estava percebendo que ele estava olhando. Aí eu olhei para ele, ele estava olhando. Quando eu terminei,
Ele levantou os bracinhos. E até hoje ele me vê, ele já olha para mim assim. Se ele tivesse aqui, ele ia fazer. E eu pensei, esse menino está olhando para mim. Ele está de olho em mim. Tudo que eu faço, ele quer fazer. Queridos irmãos, o meu filho vai aprender a tratar uma mulher vendo a forma que eu trato a mãe dele dentro de casa. Meu filho vai aprender a ler a Bíblia vendo eu ler a Bíblia dentro de casa. Ele vai aprender a orar vendo eu orar dentro de casa. Ele vai aprender a ser um homem íntegro vendo o pai dele ser íntegro dentro de casa e na sociedade. Ele vai aprender a amar Jesus e a igreja vendo o pai e a mãe dele amando a Jesus, amando a igreja e servindo a igreja. É muito mais do que ele ouve de mim, mas é o que ele vê em mim. Portanto, meu amado irmão, o que ele vê em mim vai moldar o caráter dele. O que eu faço no dia a dia na minha casa vai fazer toda a diferença no homem que ele vai se tornar no futuro. Você consegue entender a responsabilidade que nós temos? Você consegue perceber, meus amados irmãos, que o Senhor Jesus, Ele não nos chama para viver uma religiosidade superficial, não é vir à igreja todo domingo, mas Ele nos chama a vivermos uma espiritualidade sadia, é viver os ensinamentos de Cristo Jesus dentro de casa, no dia a dia. Porque se isso não acontecer, a nossa fé vai ser apenas formalismo, casca, hipocrisia. Mas a gente aprende mais uma lição muito preciosa aqui nesse texto. Famílias com espiritualidade sadia fazem do lar um lugar de oração. Irmãos, quem não tem filho aí pode ter, tá? Dá trabalho, mas é bom ver o bichinho imitar a gente. Coisa boa, tá? Famílias com espiritualidade sadia fazem do lar um lugar de oração. Meus irmãos, eu disse anteriormente que famílias com espiritualidade sadia entendem que a oração é essencial. Todavia, mais do que isso, não somente entendem que a oração é essencial, mas fazem do lar, da casa, um lugar de oração. Veja comigo o versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Vocês entenderam o contexto aqui, né? Jesus está dizendo para os fariseus, olha, para os seus discípulos, não sejam como os hipócritas que querem orar em público só para aparecer. Não, vai para a sua casa, vai para o seu quarto. Olha que interessante, irmãos. A nossa casa, o nosso lar, é o primeiro lugar que nós precisamos dedicar à oração. Veja, o lugar principal de oração era a sinagoga, ali no contexto de Jesus, no primeiro século, entre os judeus. Trazendo para o nosso contexto, o lugar principal de oração é isso aqui. É o templo, é a igreja. E aí, irmãos, olha o que Jesus está fazendo aqui nesse versículo. Ele está tirando o foco da sinagoga como lugar de oração, ele está tirando o foco do templo como um lugar de oração, e ele está colocando o lar, ele está colocando o foco na casa, no lugar da nossa moradia, onde nós vivemos ali com a nossa família. Porque antes de orarmos no templo, nós devemos orar em casa. Meus amados irmãos, se a gente passa a semana inteira sem parar para fazer uma oração, sem gastar tempo com Deus, de que adianta no domingo somente a gente vir aqui no templo e fazer uma oração? E a pergunta que eu quero fazer para você, eu gostaria que você respondesse aí na sua mente. Você faz da sua casa um lugar de oração? Se você tiver o hábito de orar na sua casa, com a sua família, você vai receber muitos benefícios. Por exemplo, você vai fortalecer os vínculos familiares.
Uma família que ora em casa junto é uma família fortalecida, é uma família unida, é uma família que permanece unida diante das adversidades. Se você tiver esse hábito, você vai desenvolver dependência de Deus e gratidão a Deus. Irmãos, uma família que tem o hábito de orar junto em casa, desenvolve dependência de Deus. Quando surge uma necessidade, o que a gente já fala? Vamos orar, vamos colocar diante do Senhor, porque nós dependemos de Deus, e a família já reúne para orar, antes de agir. E quando alguma coisa boa acontece, o que a gente faz? Vamos agradecer a Deus, porque foi Deus quem nos deu. Quando a gente tem esse hábito de orar em casa com a família, a gente desenvolve isso, dependência de Deus, gratidão a Deus em todo tempo. E mais ainda, irmãos, quando a gente tem esse hábito de orar em casa com a família, a gente deixa um legado espiritual para as próximas gerações. Meu amado irmão, ouça isso, que isso é muito sério. Se você não fizer isso na sua casa, os seus filhos não farão com seus netos. Os seus netos não farão com os filhos deles. Então, meus amados irmãos, se as próximas gerações serão famílias que fazem do lar um lugar de oração, se as próximas gerações serão famílias firmadas na rocha eterna, que é o Senhor Jesus, isso depende da decisão que você vai tomar hoje, porque se você não desenvolver esse hábito na vida dos seus filhos, eles não terão esse hábito e não desenvolverão na vida dos seus netos. E daqui 2 gerações ninguém mais é crente na sua casa. Você consegue perceber a responsabilidade que pesa sobre os seus ombros? Sobre os meus ombros? E aqui eu insisto com o desafio das devocionais. Está lá no grupo. Se você não tem acesso a devocional, pede alguém, vamos compartilhar, irmãos. Vamos aceitar esse desafio. Eu sei que é difícil reunir a família, mas vamos nos esforçar para, durante esse mês, todos os dias, a gente fazer as devocionais dentro desse tema que a gente está trabalhando aqui. Reúne a sua família, meu irmão, em casa. Ora junto com a sua família. Vamos fazer isso em nome de Jesus. Agora, irmãos, para a gente finalizar. Tem um detalhe aqui no texto muito importante. Jesus aqui, ele mencionou um cômodo da casa como lugar de oração. Qual é o cômodo que Jesus menciona aqui, irmãos? O quarto. Jesus não disse a sala, a cozinha, o banheiro. Será que é porque não pode orar na sala, na cozinha, no banheiro? É claro que não. Claro que não é isso que Jesus está falando. Quando Jesus fala assim, entra no quarto e ora em secreto. Sabe o que Jesus está nos ensinando? A ideia de estarmos a sós com Deus. Isso significa, meu amado irmão, que cada membro da família precisa desenvolver esse momento a sós com Deus. A gente precisa ter esse tempo a sós com o Pai. Quem aqui já assistiu o filme O Quarto de Guerra? Quem já assistiu esse filme? Vocês gostaram, irmãos? A irmã ora, hein? E o que aquela irmã faz? Ela vence as batalhas lá fora do dia a dia da vida, é no quarto dela. É o quarto de guerra. Quando a gente sai de casa para encarar o dia a dia de trabalho, etc. Não é nesse momento que a gente vence as batalhas, não. É quando a gente está de joelhos no quarto orando. E a gente levanta e sai, já com a batalha vencida para a glória do Senhor Jesus. Agora, se você sair sem oração, irmãos, na força do seu braço, aí talvez a coisa não vai ficar boa para o seu lado, não. Porque a maior arma, meus amados irmãos, contra os problemas da vida, a maior arma contra os problemas familiares que nós enfrentamos, os ataques contra as famílias que nós temos visto aí na sociedade, a maior arma é a oração. As armas mais eficientes que nós podemos usar são as armas espirituais, oração, jejum, santidade, a busca pelo auxílio de Deus. Essa é a maior arma, meus amados irmãos. É no quarto que a gente vence as batalhas. O pastor Hernandes disse assim:
Quando o homem trabalha, o homem trabalha. Quando o homem ora, Deus trabalha. Você quer ver Deus trabalhando em prol da sua família, meu irmão? Amém? Você quer ver Deus trabalhando em prol da sua família, meu irmão? Amém? Então comece a orar. Eu já oro. Ora mais, reúna a sua família. Entra no quarto de oração, no quarto de guerra. E essa batalha vai ser vencida em nome de Jesus. Sabe por quê, meus amados irmãos? Porque o Deus revelado nas Escrituras Sagradas, o nosso Deus é um Deus que responde orações. O texto diz assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Meu amado irmão, pode ninguém estar vendo a sua oração, mas o seu Pai Celestial que vê em secreto, Ele te recompensará. É o que o texto está nos dizendo. Portanto, querido, é tempo de orar, é tempo de interceder, é tempo de suplicar, é tempo de usar o quarto de oração para clamar a Deus, na certeza de que os ouvidos de Deus estão atentos à nossa oração. Eu queria que você saísse daqui com essa convicção: Deus responde orações. É por isso que o Senhor Jesus, Ele está ensinando aqui, meu amado irmão, que a nossa oração não pode ser mecânica, aquela oração decorada, superficial, aquela oração sem confiança que a gente faz só por fazer e a gente nem acredita que Deus vai responder. Jesus nos ensina aqui que não pode ser uma reza sem esperança, sem a convicção de que Deus está ouvindo, sem a convicção de que Ele há de responder segundo a sua boa vontade. Nós precisamos crer, meus irmãos, nesse Deus que pode todas as coisas. Nós precisamos orar com fé, com intensidade, com fervor, crendo que Deus está ouvindo, com a expectativa viva no coração de que Deus tem prazer em nos responder. Orar, meus amados irmãos, com a certeza de que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Lembra do que Tiago disse? Nada tendes porque nada pedis. Jesus ensinou: pedi e dá-se-vos-á, porque tudo o que pede, recebe. O comentarista bíblico disse assim: bênçãos são retidas quando as orações não sobem aos céus, mas promessas de Deus são cumpridas quando o povo de Deus ergue a voz em oração e clama ao Senhor. Ele responde. O nosso Deus responde orações, e Ele se faz presente aqui em nosso meio. Quero te convidar a começar agora, tomar a decisão. A partir de hoje vai mudar as coisas lá em casa. Nós vamos orar. Vai ter lá o quarto de guerra, nós vamos orar junto com a minha família. Nós vamos começar aqui. Quais são as petições que você quer apresentar nessa noite diante de Deus, na certeza de que Ele está ouvindo e que Ele responde segundo os propósitos que Ele tem, segundo a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável? Quais são as petições? Nós vamos cantar. Enquanto nós cantamos, eu queria que você pensasse nisso, seja o que for. Ah, pastor, mas o que eu estou querendo lá em casa é impossível, a situação lá está feia, você nem imagina. Não há nada que seja difícil demais para o Deus que responde orações. Seja o que for, coloque diante do Senhor agora. Vamos cantar. Pensa nas coisas que você vai colocar diante do Senhor.